Vamos conversar sobre intolerância alimentar? Eu recebo agora o nutrólogo doutor Leandro Nardi, que está aqui na Casa do Tribuna. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, agradeço a presença. Olha, doutor, intolerância alimentar é muito mais comum do que a gente imagina, não é? Sim, intolerância alimentar é uma reação não tóxica do organismo ao alimento, né, a proteína que o reconhece como estranho. Isso desencadeia alguns sintomas, principalmente intestinais, né? 80% ocorre no intestino, então são desencadeadas reações como náuseas, diarreia, entre outras, né? Qual que é a diferença para o telespectador entender entre a intolerância alimentar e a intoxicação alimentar? Funciona assim, Fábio, eu chamo de incompatibilidade alimentar, né? Então ela é dividida como a alergia alimentar. A alergia alimentar é aquela que você ingere um camarão e logo você tem uma reação alérgica, né? Ela é mediada por IgE, que é uma imunoglobulina E. Então você começa, pode ser leve até levar um edema de glote, que a gente chama de choque anafilático, né? Aí você tem que correr para uma emergência, para um hospital, tomar adrenalina, decadron, que é um corticoide, para bloquear essa reação, que ela pode justamente levar até a morte, né? A outra seria a tolerância alimentar, né, que estamos falando sobre hoje, que seria, no caso, a principal da enzima lactase, né, a enzima lactase é a enzima do leite, principalmente o leite da vaca, que ela inibe e provoca a conversão da lactose em galactose, né, e isso causa consequências, principalmente a partir dos 2 anos de idade, né. Agora, a intolerância alimentar, ela pode levar uma pessoa à morte? A intolerância alimentar à morte, em algum aspecto, se não diagnosticado e ela continuar fazendo uso de um alimento que ela causa intolerância, ela pode sim, em alguns casos sim, né? Uma diarreia crônica pode levar à morte, né? Inclusive pode até desidratar, né? E isso é muito difícil, o diagnóstico, porque a maioria dos diagnósticos eles não têm estudos científicos, né? Hoje em dia, o maior teste diagnóstico a gente chama de teste de exclusão. A gente simplesmente elimina aquele alimento que a pessoa mesmo relata que está tendo uma intolerância, ela exclui esse alimento por 15 dias e a gente vai avaliando os sintomas de melhora, de não piora, para estar avaliando o grau dessa intolerância, né? Quer dizer, é só assim que a gente tem o diagnóstico, quer dizer, tem que identificar qual é o alimento, na verdade, Existem outros diagnósticos, né? Os mais aprofundados, na minha opinião, é um teste genético. Tá. Onde a gente faz o rastreio genético, só que é um exame muito caro, não tem acessibilidade a toda a população, e a gente consegue diagnosticar o gene, o alelo que causa isso. Inclusive, diagnosticar com mais precisão uma intolerância, digamos, uma hipersensibilidade ao glúten, por exemplo, né? Que a pessoa vai tendo, ela é hipersensível ao glúten e ela não sabe disso. Então, ela vai estar tendo uma diarreia, ela vai estar tendo crise de enxaqueca, tremores, dificuldades até para engravidar e a causa simplesmente está no glúten. Agora, é hereditário ou não? A intolerância alimentar? Sim. Ela pode ser. A deficiência da enzima lactase, ela pode ser hereditária. Passa. Ela pode ser também adquirida, o uso de alguma medicação. E ela pode ser também causada por algum defeito anatômico que possa vir surgir. Tá. Agora, por exemplo, uma pessoa ela pode adquirir isso e depois ela se tornar hereditária? Quer dizer, não ter nenhum caso na família, uma intolerância à lactose, um exemplo, mas a partir daquela pessoa, sim. Sim. Pode ser. Pode ser, sim. Tá. Ó, daqui a pouquinho nós vamos fazer as suas perguntas. Já tem muita gente perguntando. Eu quero que você participe. 11 95033 6870. Vai enviando sua pergunta e nós vamos daqui a pouquinho também dar dicas para você que enfrenta uma dificuldade de ter um testemunho aqui muito bacana que você vai gostar. Eu volto daqui a pouquinho, doutor. Gente, olha, podem enviar as suas perguntas. Tem uma que chegou aqui, doutor, muito interessante. Boa noite, Fábio. Eu sou a Valdirene, eu acho que é isso, né? De Diadema. Eu queria saber se uma pessoa que tem intolerância a leite, doutor, pode fazer uso de kefir. Se o kefir ajuda no tratamento da gastrite e de refluxo. Ajuda muito, né? O kefir, as intolerâncias, 80% acontecem no intestino. E o kefir são lactobacilos, prebióticos e probióticos que ele restaura a flora intestinal, né? Então ajuda tanto
para restaurar a flora intestinal como para a imunidade. Então, o kefir é excelente. Quem sabe está fazendo, né? Tem que procurar uma orientação médica ou de um nutrólogo ou nutricionista. É um excelente método. Tá. A Roseli de Presente Getúlio, em Santa Catarina, diz assim: boa noite, Fábio, doutor. Eu tenho muita falta de ar. Sinto que é por causa da garganta. Eu tentei descobrir o alimento que está fechando a minha garganta e não consigo saber. Como que eu faço para descobrir? Isso ela tem que estar procurando um médico, um especialista, né? Um imunologista. Né? Alguns alimentos, tem alguns exames que são específicos a certos alimentos, que são mediados por imunoglobulinas para certo tipo de alimento. Isso ajuda no diagnóstico, mas o teste de provocação, né, de retirar alguns, a gente chama de exclusão nesse caso, retirar alguns e avaliar por um bom tempo, mas com acompanhamento, é o mais importante, Fábio. Não é assim aleatório sair tirando, são classes de alimentos que têm que ser retirados para exclusão. Que coisa, né? E às vezes as pessoas acabam consumindo o alimento sem saber, que é intolerante. É o que mais acontece. É o que mais acontece. E aí a pessoa, de repente, quando ela retira, ela descobre. Ela retira o alimento, né? Eu falo sempre sobre essa hipersensibilidade ao glúten. Quando a pessoa retira o glúten, que está onde? No trigo, na maioria, né? O pão, né? O centeio, e ela retira, ela faz isso por 15 dias, então ela começa a ter alívio daquele sintoma gastrointestinal, aquela enxaqueca, aquela pessoa que num domingo exagera com 3, 4 pizzas, na terça-feira ela vai ter uma crise de enxaqueca. Quando ela retira o glúten por 15 dias, ela some a enxaqueca. Que coisa. Isso também, aqui a telespectadora falou sobre uma possível falta de ar, mas podemos falar também em irritações da pele, outras coisas. Inclusive até depressão. Depressão, até depressão. Aquela dificuldade em emagrecer, principalmente. A pessoa está tendo uma intolerância a certo tipo de alimento e ela não consegue emagrecer devido a isso. Tá. Então, o teste genético é importante para isso. Você mostra que é intolerante a tal alimento. Quando você tira esse alimento, você emagrece. Agora, tem alguma fase da vida que a intolerância é mais frequente? A partir, eu sempre falo, né, até os 2 anos de idade é o maior cuidado. Né? Até os 2 anos de idade, o ideal é não expor a criança ao açúcar, não expor ela a alimentos que contêm glúten, ao leite de vaca, que tem a lactose. Né? Essa é a frase mais crítica, Fábio. Depois também, mas vai melhorando. Olha só, eu queria saber, doutor, a respeito dos vilões, os alimentos assim, que podem gerar intolerância alimentar. Existe uma categoria ou existe alguns tipos de alimentos que podem ser os vilões da intolerância? Tem alguns alimentos, depende de cada um, né? Isso é uma coisa muito... é uma individualidade de cada um. Né? Mas existem os alimentos processados, os alimentos embutidos, né? Os alimentos que eu digo que não, o que vem da caixa, não o que vem da terra. Tá. A probabilidade de desenvolver uma intolerância é muito maior do que um alimento que vem da terra, né? Até o próprio leite, você estava falando sobre o leite, eu me recordo de ver uma diferença muito grande dos tipos de leite, né? Mesmo Exatamente. Que sejam, não é só questão de marcas, né? Existem alguns leites que você percebe que eles vêm de verdade da vaca e outros que são muito até porque misturados. O leite vem da vaca, né, Fábio? Já está explicado. Olha, na questão da mudança repentina do padrão alimentar, por exemplo, a pessoa tem um tipo de alimentação Sim. e muda radicalmente ou por conta de dietas ou coisas que a pessoa mesmo resolve fazer, como dieta do carboidrato, esse tipo de coisa. Podem ocorrer casos de intolerância nesse sentido também? Isso tem que tomar o maior cuidado, né? Até devido a isso. Hoje em dia, muitos buscam dietas em redes sociais, Isso. em pessoas que não são preparadas para estar dando tal tipo de orientação e ela acaba seguindo e pode ter uma carência de vitamina a curto e médio prazo, isso causar danos. E você tirar algum alimento importante por muito tempo, né, isso não tenha dúvida que o estrago é terrível para a tua saúde, né? Porque você tirar, por exemplo, um carboidrato, tem paciente meu que eu tiro o carboidrato e engorda. Olha só. Né? A nossa energia vem do carboidrato. Sim. Né? E você tira o carboidrato, você vai ficando fraco, vai perdendo massa magra. Isso não é a solução. Né? É saber o tipo de carboidrato, né? Você tirar os carboidratos, os industrializados e fazer uso dos carboidratos que vêm da terra, que a gente chama de tubérculos, né? É quando você retira os carboidratos industrializados,
que é os derivados de farinha branca, né, por muito tempo e volta a usá-lo de novo, você cria uma intolerância a ele. Aí você faz uso de um carboidrato bom, aí você volta a usar um carboidrato ruim, você cria uma intolerância a ele. Olha, uma pergunta que chegou aqui da Andréia, de São Bernardo do Campo. Boa noite, Fábio, e boa noite, doutor. Eu tenho uma intolerância à lactose. Eu testei muitos produtos que vem escrito zero lactose, porém, eu continuei a ter sintomas. Pode ser que eu tenha intolerância a outro açúcar do leite, além da lactose, ou os produtos não funcionam de verdade? Tem que ficar atento a tudo isso. Tem que ficar atento aos rótulos, né? Tem que confiar extremamente nos rótulos. Pois é. E tem uma outra proteína do leite chamada caseína. Ela provavelmente deve ter alguma intolerância à caseína. Caseína. Isso é uma coisa mais complexa, né? Uma coisa que a gente demanda um pouco mais de tempo para falar sobre a caseína, mas a caseína cria-se muita intolerância a ela. Provavelmente ela deve estar com intolerância à caseína. É um derivado? É uma proteína do leite. Uma proteína do leite, que não tem a Leite ver de com a vaca. lactose. Não, outra coisa. É outra coisa. Tem que fazer o exame. Sim, tem que passar num bom especialista. Não são todos que conseguem detectar também. Tá. Bom, daqui a pouquinho nós vamos continuar. Tem muita gente fazendo perguntas. Nós vamos continuar com esse papo. Você pode continuar enviando 11 95033 6870, é o nosso WhatsApp. E olha, daqui a pouquinho nós vamos ter um testemunho muito bacana de uma pessoa que tinha um problema alimentar e transformou isso tudo posso falar num negócio, é isso não? Né? Está trabalhando com isso e mais. Ela vai dar uma receita para a gente fazer aquelas barrinhas de cereais muito bacana. Você vai se emocionar, você vai achar incrível. Fica com a gente porque tem muito papo ainda sobre intolerância alimentar. Muito bem, continuamos aqui no nosso Tribuna Independente ao vivo, 9 horas 37 minutos, falando sobre intolerância alimentar. E tem uma pergunta aqui do José Roberto, de Guaraci, São Paulo. Ele está perguntando se tirar todo o arroz das refeições, doutor Leandro, pode causar algum tipo de distúrbio alimentar. Não necessariamente. Tem substituições do arroz, né? Por exemplo? Os carboidratos, os tubérculos que vêm da terra, uma batata doce, que é um carboidrato de índice glicêmico baixo e médio, o inhame, cará, aipim, mandioca, mandioquinha. Você pode substituir, né, o arroz, não tenha dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito da dieta das sopas. Eu já trouxe esse assunto algumas vezes aqui no programa, mas é sempre bom a gente lembrar. Tem aquelas dietas das sopas, que você toma sopa o dia inteiro, né? Você está com fome, toma sopa. Elas funcionam de verdade ou não são indicadas? Não são ideais, né? A sopa tem um valor nutritivo, os legumes, entre outros. Mas dificilmente você vai colocar uma fruta na sopa, né? E esquentar. Verdade. Enfim, não cabe bem, né, Fábio? Então você tem uma carência nutricional. Só sopa não dá. Todo dia sopa não. Tem muita gente perguntando a respeito da intolerância à lactose e falando que há um tempo atrás não se tinha tanta gente com intolerância à lactose. Mas nós conversávamos até agora há pouco aqui antes do programa a respeito disso, que também hoje a produção de leite é muito grande, né? Então existe hormônios, antibióticos que são aplicados aos animais. Além das alterações medicamentosas, hoje usa-se muito mais remédios do que antigamente também. Isso pode também causar essa deficiência da lactase. E outra coisa é a qualidade do leite de antigamente, né? A vaca antigamente vivia até 15 anos, hoje ela vive o quê? 1 ano e meio. Usam-se muitos hormônios para aumentar a produção do leite, antibióticos para tratar mastite de uma vaca que tem inflamação, e isso acaba passando para nós também e acaba danificando, não tenha dúvida, né? Aquela parte medicamentosa que eu falei. Olha, a Ângela de Lençóis Paulistas, aqui no estado de São Paulo, ela está perguntando assim, ela diz que há 6 meses ela descobriu que a sua filha, que tem 12 anos de idade, tem intolerância à lactose. Somente na primeira refeição, se ela toma, por exemplo, leite de manhã, ela passa o dia inteiro passando mal. Mas se ela tomar à tarde ou à noite o leite, né, depois que ela já se alimentou, ela fica bem. Por isso ela compra leite sem lactose para ela tomar de manhã. Isso é normal acontecer? Depende. A primeira ingesta de um alimento dela é pela manhã, isso pode influenciar. E tem que ver se após a retirada da lactose,
ela teve melhora de manhã. Uhum. Né? Isso varia muito, Fábio. As restrições também de intolerância não são para sempre, né? Não. Você pode depois ir introduzindo aos poucos. Aos poucos e tudo mais. Bom, prevenção existe? A prevenção de uma intolerância, você buscar uma alimentação mais saudável é a maior prevenção. Uhum. Quer dizer, aquela alimentação em que você efetivamente utilize alimentos de qualidade, né? Sempre o mais natural possível. Que da sua maioria vem da terra e não da caixa. Esse é o grande segredo, Fábio. Bom, quero convidá-lo, doutor Leandro, para estar conosco agora aqui, porque nós estamos recebendo também nessa noite, por favor, venha comigo, a chefe Paula Rosignoli. Boa noite, Prazer. Tudo bem? Prazer é todo meu, seja muito bem-vinda, viu? Prazer, tudo bom? Tudo bom? Olha, a Paula, ela descobriu que era celíaca, é isso? Há mais ou menos 20 anos. O que é celíaca, ser celíaca? Ser celíaco é aquele ser que consumiu glúten e destruiu as velocidades do seu intestino. Certo. E destruindo essas velocidades, ele não absorve mais os nutrientes essenciais para a vida. Então, ele não tem vitamina do complexo B, ele não tem ferro, ele não tem cálcio, ele não tem uma série de componentes essenciais para se manter vivo. Então, ele vai ficando desnutrido. Então, eu estava num quadro de anemia muito grande, eu estava com um quadro também de falta de osteoporose, de falta de cálcio, estava na menopausa, entrei na menopausa precoce, com um pouco mais de 30 anos. Uma fraqueza, falta de disposição, né? Assim, anemia... Falando sobre sintomas. Exatamente, né? A anemia já me deixava sem E como que você descobriu isso? Foi numa determinada alimentação, de uma hora para outra? Não, na realidade eu fiquei anos... Você ficou anos? Tentando descobrir o que eu tinha, porque eu tinha uma fraqueza, eu tinha anemia, mas... Eu não conseguia curar essa anemia. Né, é muito difícil. O diagnóstico da doença celíaca é muito difícil. É difícil. Né? Fiquei muitos anos para descobrir. Tanto é que ficou mais de 5, 10 anos. Porque você trata até depressão, inclusive, né? Não, você não trata cheguei à depressão. Diagnóstico diferencial de câncer de intestino. Isso. Né? Aí até levar o médico a fazer uma biópsia do intestino e ver que realmente é uma doença celíaca pela destruição das vilosidades intestinais. Exatamente. Agora, na realidade, o profissional que obteve o diagnóstico foi uma hematologista. Tá. Porque eu fui para conseguir tratar a anemia. Entendi. E ela desconfiou de um câncer de intestino e me pediu a biópsia do duodeno através de uma endoscopia. E aí você descobriu? Aí eu não tinha um câncer de intestino, mas eu tinha a doença celíaca. Então, tranquilo. Olha, agora é o seguinte, sabe aquela história, há males que vem para bem? Exatamente. Olha só, mostra isso aqui pra gente. Bom, primeiro você me fala, daqui a pouco eu vou falar como é que o senhor veio parar aqui no programa. Mas primeiro, o que é esse daqui? Esse é um pão feito sem glúten, com farinhas integrais, sem glúten, alternativas, né? A farinha de trigo. Tá. No caso aqui eu tenho uma farinha chamada TEF e uma farinha de arroz integral também. Tenho 5 sementes. Não são cereais, mas são sementes, no caso, porque são gergelim, chia, linhaça dourada, semente de girassol, dá um close aqui, semente de abóbora, que são sementes riquíssimas para o nosso organismo. Então, é um pão com fibra, com qualidade de alimento. Tá com a cara bonita? Você que está em casa aí, acha que está com a cara bonita? Está com um cheiro delicioso. Ele é feito sem lácteos, nenhum derivado de leite. Nós vamos falar dos benefícios desse pão, doutor. Eu queria saber, primeiro, qual que é a diferença desse, por exemplo, para um pão convencional? O que esse pão traz de benefícios para quem tem algum tipo de problema? A principal diferença é a ausência do glúten, né? Que ela não usa trigo nesse pão. Tá. Então, só por isso, né? Isso já é quase 100%, né? E fora a adição de sementes, de alguns cereais altamente nutritivo, né? Então esse é o verdadeiro pão, Fábio. Olha, a Paula, chefe Paula, ela não só se tornou chefe, como você resolveu abrir uma padaria. Abri uma padaria para lá de bom. Para quem tem o mesmo problema que você, é isso? Sim. Quem tem o mesmo problema ou quem uma hipersensibilidade gosta de uma hipersensibilidade. Ou de uma alimentação mais saudável. Eu tenho muitas pessoas que nos procuram, que estão preocupadas com a sua saúde, querem uma alimentação melhor. Os nossos produtos não têm conservantes algum, então eles precisam
ser refrigerados, precisa ir para uma geladeira, para um freezer, porque senão ele vai embolorar. Então, a linha de pães, a linha de bolos, são caseiros, com açúcar, nada de açúcar refinado, ou açúcar demerara, ou açúcar mascavo orgânico. Os produtos também são orgânicos, os legumes são orgânicos, o azeite é orgânico, os ovos são orgânicos, os legumes todos são orgânicos. E as farinhas são integrais. Que coisa, né? E fica com uma cara muito linda, hein? Posso? Pode. Espera aí que eu vou experimentar, imagina. Um guardanapo. Pessoal, TV ao vivo é assim mesmo. Eu vou pegando e comendo, Posso gente. cortar uma outra Corta um fatia? pedaço pra mim. Dá licença. Um pedacinho só. Vamos lá. É diferente, a gente sente que é diferente, claro. Diferente. Estou cortando um pouquinho mais fino. Esse é o nosso pão. É um dos pães. Eu tenho É 10 extremamente saboroso. tipos de pães. Claro, não tem um... Tá O faltando. Thiago está perguntando se é o sabor de pão normal. É diferente. É diferente. Você sente que, Engraçado que, não é? mesmo sem glúten, ele não é aquele pão mole que desmancha, né? É Não, verdade. não é. Não, a massa, Normalmente, a massa dela é mostra consistente. aqui, ó. Mostra aqui, ô Chicão, por favor. Aqui na minha mão, ó. Que eu cortei sem muita faca, nem nada, ó. Olha só. É gostoso mesmo. Fábio, gostoso. todos os pães eu desenvolvi para mim. Tá. Então, a doença celíaca é para o resto da vida. Então, eu pensei, eu não posso ter um único pão para eu comer para o resto da vida, porque eu vou enjoar desse pão. Eu não vou conseguir comê-lo o resto da vida. Agora Então, esse eu aqui. fui desenvolvendo vários tipos. Conta pra gente. Isso é uma mini quiche. Uma quiche com massa integral, de alho poró, uma opção para um lanche, né? Um lanche da tarde. Até para substituir uma refeição, coloquei até uma saladinha verde. Você faz uma refeição. Posso experimentar isso também? Pode, lógico. Ah, eu não jantei, eu tô com fome. E esse vai ao forno, né? Esse vai ao forno, é assado. Mas tá com a cara boa, né, nós doutor? temos na Que loja coisa, não? algumas opções de salgados, temos até uma coxinha, temos empada. Que Porque beleza. o público pede. Nosso público pede, então a gente... Agora eu vou ser mais educado, vou esperar ela me servir, tá bom, Posso Letícia? colocar Pronto. assim? Pronto. Senão depois eu tomo bronca lá. Claro que isso é É servido uma hora quentinho. falando depois. Ah, E você ela já pegou não está com a mão. quentinha, mas ó, ele é servido quentinho. É uma quiche. Muito bom. Dá licença. Obrigado. É uma opção. Porque o celíaco, ele não tem essa opção no mercado. Ele não vai a um shopping, tá na hora de um lanche, tá com fome, e aí vou comer o quê? E a Ele não massa, pode. a massa ficou perfeita. É leve, Macia, extremamente leve, né? É leve, muito leve. leve, muito Incrível. leve. E aqui eu tenho um bolo de limão siciliano. É isso que eu ia perguntar. E esse bolo aí que ele tá, Com essa cara né? linda aí. É, tá com a cara, hein, doutor? Impressionante, Na olha nossa só. loja, os bolos são assim grandes, é um bolo familiar, porque eu entendo que o celíaco ele precisa de uma casa descontaminada. Então, a família do celíaco também entra na dieta sem glúten, porque o glúten ele Puxa a contamina família inteira. a família inteira. Então, o bolo não pode ser um bolo pequenininho só para o celíaco, o bolo é para a família. E o bolo ele agrega, né? O bolo, um cafezinho, uma mesa, os amigos, né? Todo mundo precisa. Ele tá com uma cara impressionante, né? E esse bolo é o quê? É um bolo de limão siciliano. Sim, a massa. A massa é feita à base de amêndoas, Amêndoas? E o limão. Oh, que bacana. Limão. E vai azeite. Ah, vai azeite Ele vai também? com azeite, sim. Não tem lácteos, né? Que Nenhum incrível, bolo tem né? lácteos. Que incrível. Os bolos ou eles têm azeite ou eles têm óleo de coco extra virgem. Claro que eu vou perguntar para você, chefe, se você foi experimentando esses elementos, foi chegando a uma testando. conclusão, né, doutor? Foi. Porque também não é assim, eu tiro um, põe o outro, dá Não, resultado. não, foi Não, muito é um teste. casamento. Foram anos. É um Você foi estudo, né? experimentando e Anos. tudo mais, às vezes dá Fiz certo, uma- às vezes não dá. Eu fiz muita coisa ruim, posso garantir. Fiz muita coisa Vamos ruim. ver. Fiz muito bolo ruim para chegar nesse. Mas a cara desse aqui, olha aqui, ó. Bem fininho, Paulo. Mostra aqui, ó. Mas é muito parecido com o bolo convencional, não Você é? vai ver, desculpa, Fábio, você vai ver que ele é melhor que um bolo convencional. Vamos lá, para Vamos sobremesa. ser. Jesus Sabe o que amado. acontece? Um bolo tradicional, ele tem 2 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras de farinha de trigo, você vai comer só trigo. Delícia. Você vai comer só o trigo, você não vai comer o limão, todo o resto. Você vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar. Você vai encher de açúcar um bolo. Que diferença, né? Né? Esse aqui tem 3 colheres de sopa. Não tem açúcar.
Esse tem. Esse não tem tem açúcar. açúcar refinado. Tá. Ele É tem outro açúcar tipo. demerara. Esse aí você usa Mas demerara. eu tenho a mesma opção com xilitol e com açúcar Você de pode coco. fazer com Sim. xilitol, Tenho meus- açúcar de coco, mascavo? Sim. Eu tenho essa opção. Eu E tenho aí, que eu atendo doutor? os diabéticos. Excelente, Paula. Tá de parabéns. Obrigada. Excelente opção. Não é só para Não, quem tem não é. doença celíaca, não. Não, Quem quer bons hábitos, né? Quem quer bons hábitos, que é um bom Muito bolo. bem. Tem opção de bolo de laranja, bolo de chocolate, bolo de gengibre, de mel. Tem várias opções. Maracujá, abacaxi. Então, nós temos... Tá difícil parar de comer. Fica à vontade. Eu vou ter que ir pro intervalo. Aí, eu sei que vai todo mundo avançar aqui, né? Mas tá certo, tem que avançar mesmo. Ó, doutor, queria agradecer muito sua presença nessa noite. Obrigado por ter vindo. Volte outras vezes. Vamos abordar mais vezes esse assunto para a gente abranger mais pessoas que também precisam tanto da nossa colaboração. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Espero ter Volte esclarecido sempre. alguns mitos. Olha, pode continuar aqui com a gente. Continua aqui. Chefe, no próximo bloco, o que a senhora vai ensinar pra gente? Uma barrinha funcional. O que é a barrinha funcional? É uma barrinha que não tem o cereal. Então, não tem aveia, não tem cevada, não tem glúten. É que parece uma barrinha de cereal, mas não é. Parece, mas não é, exatamente. Eu vou usar um pouco de nuts, né, de castanha, de E é nozes. gostosa? Eu acho. Muito Se boa. for tanto quanto o bolo, gente do céu. Ó, nem pense em sair daí, que o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já já.